Caldo Bom completa 50 anos de história com foco em inovação. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao segmento varejista do Brasil e do mundo. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-lo a seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo, e fique por dentro das informações diárias desse setor. Vamos lá! A Caldo Bom, que atua no segmento alimentar, fornecendo ao mercado aí diversos itens como arroz, feijão, grãos e cereais, acaba de celebrar 50 anos de história. E para falar mais sobre a empresa, como foco em inovação, eu converso com o head de operações da companhia, Matheus Estival, que traz mais detalhes. Confira! Matheus, muito obrigada por ter aceito o convite de participar aqui nessa entrevista no canal Foco no Varejo. Eu que agradeço, um prazer sempre estar participando dessas conversas, principalmente focado no nosso varejo alimentar. Hein? Maravilha! Matheus, o grupo agora, a Caldo Bom está completando 50 anos de história agora em 2021, certo? Exatamente. Agora em março completou, mais especificamente, completou 50 anos. Agorinha então. Então está no momento de apagar as velhinhas. Tem completos. Bacana! E qual que é o balanço que vocês fazem aí desse meio século de história da Caldo Bom? Olha, meio século é muito tempo, né? Hoje a gente vê um cenário que as empresas cada vez têm um tempo mais curto de duração, os desafios são muito grandes, parece um clichê, mas empreender no Brasil ainda é um desafio muito grande, apesar de muita gente talvez pensar que não. Felizmente e infelizmente, eu acho que existem esses pontos bons e ruins nessa parte. E em 50 anos a empresa passou por diversas etapas. Então, a empresa começou como uma empacotadora de farinhas e grãos, num depósito, num bairro aqui de Curitiba. Então, começou muito pequeno, o depósito não tinha 200 metros de metragem, e com o tempo ela foi sendo desenvolvida. Durante esses 50 anos, a questão acho que mais importante para a empresa, para manter essa perenidade, foi a resiliência, foi a inovação. Hoje, quando a gente fala do varejo, principalmente o varejo alimentar, essa parte da inovação é essencial. A gente brinca aqui na empresa que hoje, se a gente fica 6 meses, 1 ano sem lançar um produto, você já está engolido, você já foi ultrapassado e tem que correr muito mais atrás. Então a empresa sempre teve esse perfil nesses 50 anos de buscar estar sempre inovando, seja no desenvolvimento de produtos, seja nas suas operações, nos seus processos, e sempre olhando para fora. Quando a gente fala do varejo alimentar, novamente, a gente precisa o tempo inteiro estar de olho no que nossos concorrentes, o que o mercado e o consumidor estão pedindo. A gente fala hoje de comida, né? E quem que não come? Existem outros segmentos que você delimita o teu cliente, o teu consumidor, porque algumas pessoas consomem, outras não, mas a gente trabalha com um tipo de produto que todo mundo consome. E além de ser alimento, a gente trabalha com uma grande parte com alimentos básicos, que fazem parte do dia a dia do brasileiro. Então, por isso é um segmento que você tem que estar ainda mais alinhado, porque como faz parte do dia a dia de tanta gente, surge muita coisa nova, os hábitos de consumo nesses 50 anos mudaram muito. Então, o modo como o consumidor se alimentar hoje é muito diferente de 10 anos atrás e nem se compara de como era 50 anos atrás. E a gente acredita que nos próximos 10, 20, 30 anos isso tende a mudar muito. E como é que vocês fazem aí para estar acompanhando as tendências de mercado, saber o que o consumidor quer? Porque vocês vêm aí, como você acabou de falar, lançando produtos, identificando as demandas, os hábitos dos consumidores têm mudado aí ao longo dos últimos tempos e com mais força, né?
Bom, então hoje como que a nossa estrutura de desenvolvimento de produtos ela é formada? A gente tem um departamento de P&D responsável pelas demandas de desenvolvimento, de pesquisa, realmente, e a gente tem um departamento de marketing que faz o papel das pesquisas de mercado, entendimento dos anseios do consumidor. E nós, da alta direção da empresa, também estamos constantemente envolvidos na parte de criação e desenvolvimento. Como eu disse anteriormente, essa parte de inovação é uma veia da empresa que veio lá do início dos seus 50 anos e permanece até hoje. Então, a gente é muito focado nisso. A gente tem como um pilar da empresa a inovação, seja ela qual for. Então, quando a gente fala de consumidor, a gente precisa estar muito, muito antenado, porque o consumo muda muito rápido de uma hora para outra. Você vê, a gente tinha um consumo que vinha ocorrendo de certa maneira até início de 2020, veio a pandemia e transformou esse consumo. Em 12 meses, a gente teve uma mudança de formas de consumo pela população quase completa, praticamente de ponta cabeça. Foi imposto um cenário para nós e a empresa teve que se readequar e repensar o que estava sendo proposto. Então a gente olha muito para fora, a gente utiliza muito desses departamentos de P&D e marketing para nos auxiliarem com as pesquisas, com os desenvolvimentos. A gente tem muito produto como que eu posso dizer, em arquivo para estudo e lançamento. Então a gente desenvolve muita coisa que lança, desenvolve muita coisa que não avança e fica aguardando um momento melhor de mercado, porque a gente precisa ser o mais assertivo possível. A gente não pode sair lançando produto, ter um catálogo gigantesco, mas que não faça muito sentido para o cliente, para o consumidor. Então a gente tem muito certa essa análise do que é para cada momento. Então agora com a pandemia já mudaram as nossas prioridades, a gente tinha um foco, tivemos que dar uma mudada, porque na nossa opinião o consumidor com a pandemia ele resgatou hábitos de consumo que ele vinha perdendo. Então o consumo no lar, aquela vontade de aprender receitas novas, de reproduzir receitas, então isso era uma coisa que vinha se perdendo com o tempo. O delivery trouxe isso, a vida corrida do pessoal que não tem mais tempo de parar e fazer um prato. Então a gente percebeu que o pessoal ficando mais em casa, ele teve que se readequar a uma postura que ele já não estava mais acostumado com tanta frequência. Para nós, isso foi positivo. De maneira nenhuma a pandemia é algo positivo, mas esse novo cenário para nós se tornou positivo porque a gente trabalha majoritariamente com produtos de preparo em casa. Uhum. Então, para nós, isso de maneira positiva veio para reacender aquela vontade das pessoas de ter seu momento chefe em casa ali, reunir a família, ter mais tempo com a família, porque isso não existia mais. Sim. O portfólio hoje da Caldo Bom está com cerca de quantos produtos, quantos itens? A gente hoje está com mais de 150, 160 SKUs. Então a gente começou com o básico, né, que seriam cereais, farináceos, e hoje a gente já tem linha de semi-prontos, linhas de produtos pré-cozidos. E agora a gente está entrando em 2021, ainda não posso dar muitos detalhes a mais, mas a gente está entrando numa categoria de alimentos prontos para consumo. Então daí a gente vai ter um portfólio que cobre 100% do consumo, desde os produtos in natura até o produto que a pessoa pode simplesmente abrir e já consumir. Então isso vai agregar muito para o nosso portfólio e para o tipo de consumidor que a gente quer conquistar. Sim, mas ainda no primeiro semestre? Olha, o projeto era para ser primeiro semestre, mas a gente tá construindo uma área nova na fábrica, que vai receber toda essa parte de maquinário novo, vai ser tudo produção interna. E com essa questão da pandemia, a gente teve muitos atrasos de maquinário, de insumos. Então, assim, a gente espera lançar, a gente tem aí 3 meses ainda do primeiro semestre, né? A gente espera lançar ainda no primeiro semestre.
mas ainda não posso dar uma certeza, mas a expectativa está tudo pronto, só esperando a estrutura estar 100% finalizada. Quero saber, hein? Quero ficar por Logo, dentro. logo a gente já passa para vocês todos os detalhes aí. Bacana, bacana. E vendo aí esse posicionamento que vocês têm adotado até em 2020, né, 2021, diante aí desse atual momento que a gente está vivendo, vocês escolheram ótimos resultados, né? Em 2020 houve um aumento de 20% nas vendas no comparativo com o ano anterior, foi isso? Isso, exatamente. Em termos de volume de vendas, a gente teve aproximadamente 20%, e em termos de faturamento, 25%. Então, como eu disse na outra resposta ali, para nós a pandemia agregou venda, porque com as pessoas ficando mais em casa, a gente percebeu um movimento maior nos nossos clientes, que são os supermercados, hipermercados. As pessoas resgataram aqueles hábitos de consumo em casa, de preparo do alimento em casa, então, consequentemente, fizeram nossas vendas aumentarem aí nesse período. Bacana. E só para citar, você falou alguma coisa, alguns pontos relacionados ao portfólio da empresa, né? Então a linha vegan também começou ano passado, né? São misturas para preparo de produto à base de vegetal, proteína vegetal, né? Isso, uma das vertentes aí que a gente analisa como bem importantes nesses novos hábitos de consumo é justamente o consumo de alimentos de origem vegetal. A gente é uma empresa majoritariamente de alimentos vegetais, a gente praticamente não trabalha com carnes hoje, pouquíssimos itens levam algum tipo de composição de origem animal, mas a gente nunca teve um posicionamento de uma empresa vegan, 100%. Não é o projeto da empresa partir 100% para esse segmento, mas a gente achou importante atender esse nicho de mercado que cada vez vem se tornando mais importante e mais relevante em termos gerais, né? Então a gente lançou essa linha em setembro do ano passado. Atualmente ela compõe quatro produtos. É uma inovação no mercado. A gente não tem concorrentes nesse segmento ainda. E como que funciona? São produtos pré-prontos que só necessitam a mistura de água e eles já estão praticamente prontos para consumo. Você só precisa levar para a frigideira para dar uma dourada. Então eles não necessitam de refrigeração, como a maior parte dos produtos. Eles não precisam de adição de outros ingredientes, eles já vêm 100% prontos. Basicamente, a adição de água, você precisa moldar eles, né, na forma como você desejar, seja de um hambúrguer, seja de uma almôndega ou de qualquer outra forma. E o produto, ele possui características muito próximas do produto animal, então ele fornece grandes quantidades de proteína e nutrientes que estão presentes majoritariamente nos produtos animais, mas sem fazer nenhum tipo de uso de aditivos animais. A gente tem selo de produto vegan, que corrobora todo o nosso processo de respeito a essa categoria. Então é uma aposta grande e alguns itens que a empresa vai desenvolver esse ano também são para esse segmento de alimentos. Que legal. Então é uma nova categoria, né, no mercado. Não, realmente é uma nova categoria porque ainda hoje esses produtos estão muito focados no congelado, né? Então, ano passado houve uma explosão de marcas entrando nesse segmento, mas muito focado no congelado. Como a gente não trabalha com refrigerados e congelados, a gente busca encontrar outras alternativas para que a gente não precise desenvolver produtos nesse segmento, porque não é o nosso foco. Então, é uma nova categoria, ele fica em outra área do mercado, mas a gente vê com muito bons olhos aí, porque ele tem um preço extremamente competitivo comparado aos congelados, é um método de preparo muito fácil e sou suspeito para dizer, mas eu acho o gosto muito melhor do que dos concorrentes, mas daí fica para o pessoal provar e dar opinião aí, né? Sim, fica o convite para as pessoas experimentarem. Exatamente. Que bacana, essa eu não sabia. Eu sabia da linha, mas eu não sabia que era sem refrigeração. Muito interessante. Essa é uma das partes da inovação da empresa no último ano. E agora, nessa linha nova que a gente vai lançar no primeiro semestre agora,
a gente vai entrar com mais produtos na área vegan e de um modo de entrega para o consumidor mais interessante ainda. Ainda mais prático e mais fácil o consumo. Que legal! Muito bom. Quero ficar antenada a tudo, hein? Coloca na listinha o meu nome aí, o canal, para a gente saber de tudo. E divulgar as informações, vocês vão ser os primeiros a saber. Ótimo! E agora, Matheus, eu quero saber dos próximos passos da Caldo Bom. O que vocês estão planejando? Eu sei que tem certificação FSSC 22000 aí a caminho, né? O que vocês estão fazendo? Quais são os planos da companhia? O que vocês esperam? Tem aumento também de exportação, que vocês já exportam, mas querem aumentar também o número de países para os quais exportam, né? Quero saber um pouquinho disso. Bom, falando um pouco de operação interna da empresa, que envolve a FSC talvez seja uma nomenclatura que não seja conhecida por todo mundo, né? Então, explicando rapidamente, a FSC 22000 é hoje o que existe de certificação mais elevada para o segmento de alimentos no mundo. Não é uma certificação brasileira, é uma certificação internacional, e ela é acima de todas as outras certificações porque ela é voltada exclusivamente para o segmento de indústria alimentícia. Então, ela não se enquadra a nenhum outro tipo, ela não é genérica como as ISOs, por exemplo, que se aplicam a vários segmentos. Então, ela é uma certificação exclusiva do ramo alimentício. A gente começou um projeto há 1 ano e meio já, então a gente contratou uma consultoria de São Paulo que está nos auxiliando na implantação dessa certificação. É um projeto de médio prazo, a gente tem expectativa aí que ele dure aproximadamente 3 anos para concluir, porque é muita coisa. Hoje a FSC ela não é uma exigência dos nossos clientes, mas a gente viu como importante, a gente já está preparado, porque a gente vê que o segmento de alimentos no Brasil, se a gente se basear em mercados mais maduros, como o mercado americano, o mercado europeu, inevitavelmente, alguma hora, os clientes principais, as maiores cadeias de supermercados, elas vão começar a cobrar algumas certificações. A gente não tem uma expectativa disso ainda, mas a gente preferiu já estar pronto, atendendo os requisitos, para não correr nenhum tipo de risco da gente ficar naquele rodapé de escolha ou não pelo mercado por não ter a certificação. E fora isso, todos os benefícios internos e de qualidade e segurança que uma certificação dessa traz. Então, para o nosso consumidor, que é um consumidor muito preocupado, seja com questões de saúde, seja com questões de segurança do alimento, essa certificação ela vem para dar um carimbo e garantir que o que a gente está entregando é realmente o que o consumidor espera. Em termos comerciais, a gente continua com um projeto de expansão muito grande na empresa. Então, hoje, a gente é muito forte na região sul do Brasil e para 2021 a gente começa a entrar na região sudeste, que é uma região que para nós é muito importante e a gente vê com muitos bons olhos a região, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, vocês já estão, mas vocês querem mudar a estratégia mais para uma área está nessa região, mas se a gente comparar a força que a gente tem nos estados do sul com essa região, a gente ainda tem muito mercado para ganhar, né? Então a gente vê aí, a gente tem uma expectativa de aumento de vendas de entre 20% e 25% também esse ano. Legal. Que, vamos concordar, não é um ano muito fácil, porque o cenário está muito incerto ainda, né? O cenário tanto da pandemia quanto o cenário econômico do país. A gente ainda, como empresa, vê com muitas incertezas como que vai se desenrolar. Mas a gente continua com o projeto. Falando em outro canal de exportação, hoje a gente já exporta para aproximadamente 15 países. E a intenção é ganhar justamente o mercado externo, aproveitando também esse novo perfil de consumo que não vem só do Brasil, mas vem do mundo inteiro. Nosso foco continua sendo o mercado interno, a gente tem muito a crescer aqui ainda, mas a gente continua desenvolvendo a parte externa também, porque é um mercado a mais que a gente considera bastante relevante. E para fechar a conversa, Matheus,
Eu queria que você deixasse uma dica. Qual que seria a dica para o setor supermercadista de trabalho de forma geral e até mesmo com as categorias que vocês fornecem, para obter o mesmo sucesso que vocês aí têm obtido ao longo dos últimos tempos e na história da empresa? Olha, eu vou ser um pouco repetitivo, porque de volta é uma coisa que eu acredito muito, então eu acho que isso é importante em todos os segmentos, mas quando a gente fala de varejo alimentar, na minha percepção, é ainda mais importante. A inovação, você estar ligado em como o consumidor pensa. A gente tem muitos tipos de consumidores na mão hoje. E cada geração, homens e mulheres, cada um se alimenta de uma forma. Então, a gente tem o pessoal que é focado 100% em saúde, aquele pessoal que quer se tornar um pouco mais saudável, mas não está disposto a abrir mão daquela comidinha gostosa, que não é tão saudável às vezes. Você tem aquele pessoal mais, que eu chamo old school, que leva a vida da alimentação como sempre levou e está tranquilo com isso, está feliz com isso. Então você precisa estar aberto a abraçar todos esses consumidores. Se você for uma empresa como a Caldo Bom, que está disposta a atender os hábitos de consumo de A a Z, desde de manhã até a noite, quando a pessoa vai dormir. A gente quer estar presente em todos os tipos de refeições e em todos os momentos da vida dessa pessoa. Por isso que a gente não se limita a um segmento de mercado, como outras empresas fazem muito bem, e é muito válido, mas a gente vê como relevante para nós tentar abraçar o máximo possível. Então, hoje a gente vê muitos segmentos do varejo alimentar seguindo por uma linha só. Então, são os veganos, são os vegetarianos, é o pessoal que não come carboidrato, é o pessoal... Então, a gente costuma dizer, tem um termo que está se usando muito no varejo alimentar, que são chamados flexitarianos. Então, a gente usa esse termo hoje quando a gente fala muito do segmento vegano, mas eu aqui dentro da empresa eu trouxe esse termo para um termo mais geral. O flexitariano aqui na Caldo Bom é aquele consumidor que ele está disposto a ser livre na alimentação. Então, ele quer ser saudável, mas ele também quer comer uma coisinha um pouco mais industrializada de vez em quando. Ele vai comer comida vegana, mas de vez em quando ele também pode abrir mão e comer uma coisinha ou outra que tenha proteína animal. Então, eu acho que o equilíbrio sempre para tudo eu vejo que é o mais importante. Não digo que é o certo. Tem lados que justificam todos os meios de consumo, mas eu vejo que a gente encontrando um equilíbrio fica adequado para todas as partes. Então, eu acho que para quem está entrando no segmento alimentar, focado nos segmentos que nós atuamos, eu acho que encontrar o equilíbrio e abraçar o maior número de consumidores, na nossa visão, é o mais relevante. Se manter inovando, porque a gente tem uma geração nova chegando aí, que consome totalmente diferente da geração passada. Então, hoje a gente já não é mais geração Z e Y, agora já é a nova geração, que já não come mais o que a geração Y comia. E você tem que estar preparado, porque esse segmento, como eu falei, se você dormir no ponto um ano, no outro ano você já foi engolido por uma empresa que foi lá e lançou um produto que você não conseguiu ver. Então, o resto você adequa. Você tem que ter bons profissionais trabalhando com você, isso é essencial, você não vai conseguir dar 2 passos se não tiver bons profissionais trabalhando e entendendo e seguindo a visão que a empresa desenhou, e acompanhar o mercado. Eu acho que hoje, aí, quando a gente fala de varejo alimentar, você estar 100% ligado no que está acontecendo é muito importante. As coisas mudam muito rápido, e você pode ser ultrapassado aí de uma maneira bem dolorosa se você não cuidar muito. Com certeza, com certeza. Tem que fazer com vocês, entender o que o cliente quer, né? O que o consumidor está pensando, querendo, demandando, para trazer para ele a melhor solução. Exatamente. Ótimo, Matheus. Muito obrigada pela conversa. Obrigado a você, Nathalie, um prazer. Obrigada, foi um prazer. Parabéns para Caldo Bom e sucesso, obrigado. Mais sucesso para vocês. Muito obrigado, que possamos conversar mais vezes aí. Com certeza, para falar aí de vários temas aí relacionados a esse varejo alimentar.
Exatamente. Tá bom, muito Muito obrigada. obrigado. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, Um tchau. abraço, tchau.